Bom, lançou o último episódio de Rick and Morty já faz algum tempo. Eu esperei um pouco para, na verdade, ver se o Netflix ia colocar no ar esses novos episódios. Infelizmente, a gente ainda não tem, até o momento, uma previsão de data para isso. Tem alguns problemas relacionados à dublagem, por enquanto, inclusive por causa dessa toda história da pandemia e home office, etc. Então, por enquanto, a gente ainda não tem uma previsão para os novos episódios lançarem no Brasil, infelizmente. Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre algumas teorias do episódio, etc. Também algumas referências que existem nele. Obviamente, o episódio inteiro ele é uma grande referência a Star Wars, tanto o nome, Star Morty, Return of the Jerry. Então, só o próprio título já fala que é uma ode ao Star Wars e também vai ter uma coisa com o Jerry, que obviamente teve no episódio. Desde o capacete da Beth, né, que tá no espaço, que parece o do Boba Fett, o fato de ter membros biônicos, alguns dos ETs que aparecem, as naves fazem referência a Star Wars. Bom, a Estrela da Morte nem tem o que falar, porque também faz referência a todos os filmes, até eles falam que não tem os defeitos todos que tinham, antigamente, inclusive essa é a propaganda deles. Tem uma série de outras aspectos que aparecem o tempo todo de Star Wars, as próprias lutas, a perseguição de naves, ou a nave da Beth também, que está no espaço, também tem referência à nave do, acho que é do Anakin ou do Luke, também do Star Wars, então tem muitas referências, até o próprio Rick fala, vamos fazer lá um Star Wars agora. Então é cheio de referências de Star Wars. Uma das primeiras coisas que eu notei no episódio, obviamente, foi que a nova Estrela da Morte é feita pela Wrangler, que é uma marca de jeans que existe, já fazem várias décadas que existe essa marca de jeans. E a gente pode ver que, inclusive, tem relação que a única coisa que destrói a Estrela da Morte é exatamente um jeans. Quando passa aquele raio devastando tudo, some tudo menos o jeans. E, na verdade, eles falam no próprio episódio, inclusive lá quando os ETs estão conversando no centro de comando desse laser, é que se aquilo é programado ou se aquilo é um erro de design, etc., eles falam que é exatamente uma questão de propaganda, que é exatamente o que a gente tem lá. O laser não consegue destruir o jeans porque ele é tão forte que nada consegue destruir. Essa que é a ideia. E daí quando coloca o jeans lá na máquina, destrói a máquina porque o laser não consegue mais sair. Então o próprio conceito inteiro da Estrela da Morte é exatamente uma questão de marketing. Então isso é uma crítica até que eles fazem, eu acho que até o próprio Rick and Morty, que o pessoal já faz algum tempo que eles estão criticando o fato, no própria série, os próprios criadores estão criticando o fato de que eles estão recebendo dinheiro para fazer uma série de propagandas e colocar alguns produtos lá na série mesmo, né, aparecendo. Então, desde o McDonald's, o Wendy's, o Wrangler, eles fizeram também lá, acho que de uma batata lá também. Então tem uma série de marcas que estão pagando para aparecer na série. Daí a gente consegue também saber se a Wrangler pagou ou se é só uma crítica relacionada a isso. Mas a ideia é que você faz uma coisa mirabolante enorme, que nem uma Estrela da Morte, só para ser uma propaganda de marketing sobre como aquele jeans é resistente. Bom, existe mais algumas outras referências. Tem referência a Pokémon, que daí junta uma série de Pokémons naqueles bichinhos, desde Zapdos, Pikachu, Quilava e por aí vai. Quem gosta de Pokémon consegue reconhecer um monte deles, provavelmente só fizeram cores diferentes, né, fizeram um pouco diferente só para não ter problemas autorais. Tem muitas referências também a anime no geral. As lutas todas que tem são baseadas nisso, parecem um pouco a luta que teve do Rick com o que seria o Obama também, né? Desde o jeito que a luta é feita até os efeitos especiais, o jeito todo tem muitas referências a animes em geral. Eu não quero me prender muito a essas referências agora, porque eu quero ir um pouco para o que acontece, na verdade, no episódio e como isso é uma referência a algumas coisas do passado. Se a gente for ver o que acontece com a Beth, porque a gente teve lá na terceira temporada, a questão de que ela tinha que decidir se ela ia para o espaço ou ficava na casa dela, a gente já podia concluir que existia um clone, obviamente, e agora aparecem as duas e tem essa disputa de qual que é o clone, qual que é verdadeiro, etc. Se a gente for ver as escolhas, a Beth que está no espaço, ela é muito parecida com o Rick. Tem membros biônicos, ela é extremamente inteligente, ela está lutando contra o governo galáctico, ela quer salvar o mundo de algum modo, criou uma série de tecnologias, etc. Ela é considerada um perigo, inclusive, pela Federação e por aí vai. Ela é muito parecida daí com o Rick, inclusive nos amigos tem
a fêmea do Squirt, e daí, não lembro o nome dele, Scratch, qualquer coisa assim. E daí tem todas as referências de que aquela Beth é basicamente o Rick no passado. E se a gente for lembrar também daquele outro episódio entre a segunda e a terceira temporada, em que, acho que é no início da terceira temporada, em que os ETs daqueles insetos entram na cabeça do Rick, ele tá no Shonens, etc. Se aquela memória for verdade, significa que no passado, aquele Rick, ele queria ter continuado com a família dele, e ele não pôde continuar. Então ele teve que meio que uma escolha forçada para seguir aquele caminho que ele seguiu, que inclusive é o caminho do herói. Ao mesmo tempo, a Beth, ela teve a opção de virar tanto o herói quanto ficar com a família. Então, no fundo, ela tem a mesma escolha que o Rick teve no passado. Só que neste caso, ela não precisou escolher entre os dois. Ele simplesmente fez um clone e os dois, cada um seguiu o seu próprio caminho. Uma outra questão também é que o Rick, a pessoa que ele mais odeia é ele mesmo, inclusive por causa das escolhas e tudo mais. E a gente pode ver da Beth que ela tem um pouco dessa relação no início, que ela odeia a outra por ter tomado uma escolha diferente. E isso é uma relação também com o Rick. Então, no fundo, eles estão meio que repetindo a história do Rick, só que com uma perspectiva diferente. Que agora a Beth tem o Rick para ajudar e ela pode escolher dois caminhos ao mesmo tempo, não um só. Pode ser referência à escolha de Jano, a gato de Schrödinger, uma série de coisas relacionadas a isso, que possivelmente existem essas relações na série. Mas ela teve a possibilidade de fazer simplesmente as duas coisas ao mesmo tempo. A última coisa que eu gostei muito, quem já viu aqui meus vídeos sabe que eu não gosto do Jerry no geral. Eu acho ele um idiota, etc. Ele sempre consegue estragar a história de algum jeito. Nesse caso, inclusive pelo título do episódio, que é The Return of Jerry, ele realmente consegue fazer uma coisa extremamente útil e ele salva meio que o dia ali. Claro que depois as Beths atacam o Phoenix Person, etc. E o Rick, uma das Beths desliga, o Rick desliga, não lembro quem desliga o botão dele, mas o Jerry finalmente conseguiu fazer alguma coisa decente, que foi simplesmente usar o boneco que ele tá um tempão no episódio, então eles já estavam pensando nisso, em como usar isso simplesmente no futuro para conseguir salvar basicamente a família. E é o único momento, acho que na temporada inteira, que ele faz uma coisa finalmente de útil. Gostei também muito do final, da história do cinto, do Jerry usando o caminhão, etc. Possibilidade de spin-off ou uma curta depois? Existe essa possibilidade, porque é uma coisa extremamente divertida. Claro que ele também é uma besta por ter jogado um cinto de invisibilidade fora, mas tudo bem, a gente pode desconsiderar isso. Mas adorei também esse trecho, muito inteligente também. Tem relação com o avião invisível da Mulher Maravilha, nesse caso também, a gente pode fazer uma relação com isso, porque como que ela consegue ver dentro do avião, como é que estão as coisas, etc., onde é que passam os problemas todos que teriam, sei lá, no avião da Mulher Maravilha, no caso, coisas batendo, e etc., eles colocam tudo isso lá no episódio. Então pode ser uma referência também a esse fato. A última coisa que eu queria falar é exatamente do Rick no final, que ele considera que ele é um péssimo pai, etc., e ele fala que exatamente isso, por todas as escolhas que ele fez do passado, e a gente pode ver que está ocorrendo uma mudança muito grande nele. Então, por toda essa temporada está ocorrendo, daí fica um pouco em dúvida aquela minha questão que eu tinha colocado, se era o Rick que a gente está acostumado ou não, se é outro Rick. Mas de qualquer maneira ele tá ocorrendo essa mudança nele, e daí abre também perguntas para o que vai acontecer na quinta temporada. Se ele vai continuar com essas mudanças, se na verdade esse é um outro Rick, como é que isso tudo vai se encaixar no final, como as duas Beths inclusive também vão interagir, se a Beth do espaço vai continuar indo para lá e agindo como um herói ou não. Então são tudo questões que ficaram realmente em aberto. Bom, eu vou fazer depois um outro vídeo falando sobre o trailer da quinta temporada e também sobre algumas teorias e expectativas que a gente tem para a segunda temporada, inclusive relacionadas a Evil Morty e outros aspectos gerais. De um modo geral, eu gostei muito desse episódio, foi um episódio muito bom, mudou várias coisas da história. Obviamente a gente já sabia, esperava pelo menos que existisse um clone da Beth, né, que alguma delas fosse o clone, etc. Mas a gente não sabia que, na verdade, nem o Rick sabe qual que é. Então fica essa dúvida e vamos ver como é que eles vão solucionar. Provavelmente não vão acabar solucionando isso. Eu achei interessante, na verdade, que ele acabou pegando um clone e não fazendo simplesmente pegando a Beth de uma outra dimensão para colocar lá, nem nada disso. Que para mim seria uma escolha um pouco mais relacionada a ele, porque ele não está tendo tantas viagens interdimensionais assim nessa temporada. Então pode ser que eles estejam mudando um pouco algumas coisas
da série em si, exatamente para ter um aspecto um pouco diferente. Para esse episódio é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta depois o que vocês acharam também do episódio, se vocês viram mais alguma outra referência. Eu tentei também fazer um vídeo mais curto dessa vez, então me falem também o que vocês acharam desse formato, ou se vocês querem realmente mais informações e mais referências, e deixe seu comentário então embaixo.